Bom dia, Eládio. Tudo bem, Eládio? Bom dia, Eládio. Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Eládio já está se preparando agora para o feriado de Natal, já está deixando a barba de Papai Noel já. Meu barbeiro fechou, rapaz. O meu aqui, o barbeiro fechou. O meu aqui é a Elisa que me ajuda, aqui o João Pedro. Corta meu cabelo aqui de vez em quando. Cabelo tudo bem, dura a barba, né? Hamilton, acho que eu tenho mais que 50%, pode começar, viu? Tá bom, então vamos começar. Então, Renato, você olha para a gente começar? Você também? Vamos orar, pessoal. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado porque nós podemos estar presentes aqui para mais uma aula de escola dominical. Que o Senhor possa nos abençoar. Quando tratarmos esse assunto sobre Santa Ceia, Pai, abençoa a Hamilton, que vai trazer as explicações que estão no livro também, que aquelas dúvidas que surgirem nós possamos também compartilhar com todos os irmãos. Agradecemos pelo dia, pelo domingo, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, pessoal, hoje eu tentei fazer uma coisa um pouco diferente aí, pelo menos eu acho. Coloquei figura, então tem umas figurinhas que vão aparecer e vocês vão achar, nossa, mas é só para representar o fato. Mas vamos lá, então eu vou compartilhar a tela. Eu gosto de bastante figura, porque quando eu estou lendo um livro, se o livro não tem desenho, eu começo a ficar cansado. Muita letra cansa. Legal. Vamos lá. Então, tá todo mundo vendo essa imagem aí? Fiquei com fome. Tá, então, olha só. Ó, a partir de agora, eu não consigo mais ver vocês que eu estou apresentando no módulo tela inteira, tá? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, fala pelo microfone, porque eu não consigo ver, só vejo a minha tela agora. Tá? Então, nós estamos hoje na lição 11, que é a Santa Ceia. E aí a gente vai trazer alguns fatos que a gente considera... Por que a gente considera a Santa Ceia, né? Então... mas realmente eu tentei procurar uma imagem bacana, né? Então ali tem o cálice, né? Que é o que a gente fala, é o cálice que a gente tomaria aí o vinho, que no caso nosso é suco de uva, né? A gente já falou bastante disso, né? Que por que suco? Porque se a gente considerar que o vinho... Acho que alguém está com o microfone aberto, eu não sei quem está dando um som no fundo. Tá? Bom, obrigado. E aí a gente fala que na nossa igreja a gente não serve o vinho, porque o vinho, se alguém tiver... Imagina que a gente tem alguém na nossa igreja que venha, que tem algum tipo de problema com bebida, e de repente esse cara está evitando, e a gente não queria ser essa pedra de tropeço. Então... Hoje é representado por uva, né? E o pão, que também a gente vai falar um pouquinho disso. Eu vou pedir para o Renato ler. Você lê, Renato? Leio sim. Hamilton, antes de ler, só uma coisinha, uma observação que você fez legal aí. Pedra de tropeço é uma coisa que é bíblico isso, e Jesus Cristo mesmo que tratou. A gente ser pedra de tropeço, a gente abre mão de algumas coisas para que um crente que tenha pouca fé não venha se escandalizar. Então, a gente tem sempre um cuidado de, como cristão, abrir mão de algumas coisas para poder não arrumar uma encrenca ou para um irmão que pode se escandalizar. Por isso que a gente sempre vai falar pedra de tropeço, tá? Mas, Hamilton, deixa eu ler aí a sua parte que você falou. Você tirou bola. Posso começar? A Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, Jesus Cristo tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto,
Qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse texto está em 1 Coríntios 11, desde o 23 até o 29. Obrigado. Esse é o texto que normalmente é lido quando a gente tem a Santa Ceia, né? E lembrando aos irmãos, na nossa igreja a gente tem a ceia no domingo à noite, o primeiro domingo à noite, e no terceiro domingo pela manhã. E quando a gente observa esse texto, a gente vai falar dele ao longo do estudo, mas a gente percebe que realmente foi uma ceia, né? Então, essa era uma refeição, realmente, né? Hoje a gente transforma isso num momento dentro do culto. Mas aí eu registrei duas coisinhas importantes ali, ó. Primeiro está lá, em memória de mim, tomai, comei isso em meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. E depois também tem outro, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então a gente vai perceber que a Santa Ceia tem muito a ver com isso, estar lembrando o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Então, esse em memória de mim vai ser uma coisa presente sempre quando a gente está participando da Santa Ceia. Mas a Santa Ceia, ela tem uma história, né? E a gente vai ver um pouquinho dessa história. Então, lembrando, né? Para nós, presbiterianos, nós temos dois sacramentos. Um é o batismo e o outro é a ceia. A gente já viu isso em outras aulas, né? O batismo é a porta de entrada na igreja, né? A partir o fato, né? De eu me batizar, então eu estou passando a pertencer na igreja, e a gente viu que no nosso caso, na igreja presbiteriana, a gente tem até questões legais, como passamos a ser membros da igreja, respondemos pelas coisas da igreja também, e a ceia do Senhor, ela vai fortalecer os crentes, né, espiritualmente, de forma a manter a unidade da igreja. Então, qual que é a relação desses dois sacramentos com aquilo que nós vimos no passado, só para lembrar. Então, assim como o batismo é o sucessor da circuncisão, a ceia do Senhor é a sucessora da Páscoa. Sumiu a minha tela aqui, é de vocês também, não? Não, está aqui. Aconteceu algum problema aqui, deixa eu ver o que foi. A minha está aqui. E, gente, olha, eu vou ter que sair e vou entrar de novo, me desculpe, porque deu uma travada. Então, eu vou te dar enquanto você sai, eu vou comentar. Isso, por favor. Eu não sei como é que é a Santa Ceia em algumas igrejas. Bom, na Igreja Católica, o padre participa da Santa Ceia somente com a hóstia, né? E o pessoal, o cristão lá, o católico, não tem acesso ao vinho ou suco, né? Apareceu aí de novo? Está escrito Páscoa só. Ótimo. E na nossa igreja, esses dois elementos são oferecidos para todos aqueles que são membros da igreja. Segue aí, Hamilton, depois eu faço outros comentários. Então, a Páscoa. A história da Páscoa, ela começa com a história do povo de Israel. Então, aí a nossa primeira figurinha, né, aquelas figuras bem antigas de quando a gente era criança, né, Renato? Ela começa com, para quem se lembra, né, a chamada de Abraão em Ur dos Caldeus. Alguém se lembra desse fato? Poderia comentar um pouquinho? Algum dos alunos, preferencialmente? O que vocês sabem sobre isso? Fiquem abertos aí para quem quiser falar. Qualquer aluno que quiser falar um pouquinho da chamada de Abraão por Deus, lá em Ur dos Caldeus. O que aconteceu? Por que Deus o chamou? Bom, quem responde essas perguntas normalmente é a Larissa sem Y, mas ela não está aí, então ninguém vai responder. Talvez a Jaci saiba, na escola dominical dela ela deve ter aprendido. Ou o João Vitor, quem sabe?
Ela disse que ela já entra, que ela está ajudando a tia dela a entrar na sala de aula aqui. Ela já entra, tá? A Larissa com Sem Y. sem Y. Ninguém sabe? Gente, então vamos lembrar. Ó, Deus havia escolhido um povo para ele, e lá em Ur dos Caldeus, ele chama Abraão e fala que de Abraão ele faria uma grande nação, né? Então, esse é o. Quando a gente vai falar de passo, a gente tem que relembrar alguns fatos. Esse é um fato. Deus estava escolhendo para ele um povo, tá? O segundo fato acontece lá para frente, que Jacó e sua família, e a gente está falando, eram 70 pessoas, né? 70 pessoas indo para o Egito. O que vocês lembram sobre isso? Alguém lembra alguma coisa? Jacó, José, Egito. Vocês lembram de alguma coisa? Eu lembro, mas eu não vou falar. Porque você falou que é só aluno que pode falar. Então fala, Renato, o que você lembra desse fato aí? Jacó é filho de Isaac, que é filho de Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Isso. Jacó teve 12 filhos e houve uma briga lá com o José do Egito, o José, e foi vendido o José para uma caravana que estava indo para o Egito, e a partir daí começou a história da ida do povo, da família de Jacó para o Egito, quando José já estava lá. O Renato sabe bem essa história, gente, porque o cognome dele aí no Facebook é José do Egito, tá? Mas essa é a história, né? Vocês receberem um pedido de convite para ser amigo do José do Egito, sou eu, tá? É o Renato, é isso aí. Então, a história é que a José, né, que era o filho mais novo, ele vai para o Egito, né, ele é vendido como escravo, ele se dá bem lá, se torna governador, e aí a família dele, ele chama a família, porque lá no Egito era uma terra, vamos falar, abundante, e nas outras regiões já começavam a ter escassez, tá? Aí vem o terceiro fato, e passado um tempo, né, então, lembrando, ó, lá no começo, Deus fala para Abraão: de ti farei uma grande nação. Posteriormente, com o neto dele, ele vai com 70 pessoas para o Egito. E o terceiro fato é que o povo de Israel virou escravo no Egito, tinha se multiplicado absurdamente, já era muita gente, tá? E aí esse povo é escravizado, esse povo como escravo, né? Não tem regalia, é só servir aos egípcios, e o clamor desse povo, o clamor de algumas pessoas, chega até Deus quando Deus pega e vai resgatar esse povo, e aí a gente tem... O que vocês lembram disso? Alguém lembra alguma coisa agora? O quê? Do quê? Como assim? Como é que é a saída do povo? Tá. Como é que é a saída do povo? Foi uma saída tranquila? Vocês lembram de alguma coisa? Não. Joaquim tem que lembrar. Vamos lá. Tem as 10 pragas. Isso, tem as 10 pragas. Obrigado aí. Tem as 10 pragas, né? E aí, então, nós vamos aí abrir um pouquinho na página 118. Da Bíblia? Não. Página 118 do livro. Vamos pedir. Ô, Jota, lê para a gente um pouquinho, logo depois do. Sei lá, não queria perder a mão de obra gratuita, que está dizendo que Faraó, né? A sequência ali, pode ser? Vocês estão com o livro? Sim, lá em cima, né? É isso. Pera aí, Milton, que eu estou abrindo aqui o livro. Tá bom. Vai ser na página 118, você vai ler até onde aparece lá Êxodo 11, 4, 7, que é o texto que você vai estar lendo, aí a gente para um pouquinho. Tá bom. Tá.
Milton, desculpa, da onde que eu vou ler? Qual parágrafo? Página 118, começa lá. Então Deus mandou. Logo, a primeira linha depois Ok. do... Tá. Então Deus mandou uma série de pragas sobre o Egito. A última delas foi a morte dos primogênitos. Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Isso. Então, agora vocês vão ver um videozinho da minha época, quando eu era criança, o Renato também, e nós vamos ver esse filme chamado Os 10 Mandamentos. Para isso eu vou ter que mudar o som aqui meu, e eu não vou conseguir falar, depois eu tenho que voltar novamente. Então, só um minutinho. Puxa, eu tô ficando animado com essa aula, viu? Hoje tem vídeo, tem um monte de coisa aqui. Vamos lá, então. Vai ter doce, não tem pipoca também? Não. Tem pipoca, tem pipoca. Vocês estão vendo minha tela aí? Não, estão, né? Aí, ó, eu vou tirar agora o meu som e vai passar um vídeo. Se por acaso não tiver ouvindo, se vocês não tiverem ouvindo não tiver saindo a voz, aí vocês me avisam que eu vou ter que... Ele vos cobrirá com suas asas, e sob suas asas vos confiareis, mesmo à sombra da morte. Deus, o Senhor é único. O Senhor é Deus, o Senhor é único. Tua verdade será nosso escudo e amparo. Protegei-nos desta noite de terror, Rei do Universo. Não olheis, a morte vem sobre nós! Por que todos estão com medo? Por que esta noite é diferente das outras? Porque esta noite o Senhor nosso Deus nos libertou do cativeiro do Egito. Não temais o terror que vai pela noite. Todos parados. É nela! Não é de lá fora! Ajude-me! Se não é proibido olhar o sopro da pestilência, então olhai, pois está aqui. Não olhes, Eleazar. Fecha a porta, Josué, e deixa que a morte passe. Ajudai-me! A peste caminha pela escuridão. Isso passará, Moisés. Isso passará. É a promessa de Deus, Eliseba.
Louvado seja o Senhor nosso Deus, que nos dá o pão da terra. Oh, não! Está debaixo da porta! Ô, Milton, você jogou pesado esse filme aí, antigo para Charlton Heston, Os 10 Mandamentos. Eu assisti onde hoje é a Igreja Universal, né, o filme cinema Carlos Gomes, Cine Carlos Gomes. O reverendo Carlos chegou e a Larissa Cardoso... Estão me ouvindo de novo? Estão me ouvindo de novo? Estamos ouvindo. Ok. Então, vamos voltar para a nossa... Né? Então, pessoal, esse vídeo, né, nós éramos crianças mesmo quando passou, até foi uma coisa interessante que nós fomos, eu não lembro se foi num sábado de manhã, num domingo de manhã, foi todo mundo no Cine Carlos Gomes, que fica ali pertinho da nossa igreja, e a gente foi assistir. Mas assim... Hoje lá. Oi? Mundial Universal. Mas só para vocês terem uma ideia, deve ter sido muito triste, né? Porque é um evento, né? Onde desde o animal, o primogênito dos animais, até o primogênito do faraó, né? Morreram, né? Todo mundo no mesmo dia. A gente tem visto esse fato que a gente tem vivido agora da Covid, né? A gente tem visto diariamente muita gente que faleceu. A gente teve recentemente amigos meu e do Renato que ele perdeu o irmão, perdeu um tio também. Então, assim, agora você fica imaginando numa região menor, né? Muitas mortes. Então, realmente deve ter sido uma coisa muito, muito forte, né? Por outro lado, muito forte também para o povo cristão, né, para o povo de Israel, que sabia que, pelo conceito deles passarem, né, nos umbrais das portas, o sangue do cordeiro, isso não os afetaria, né? E aí a gente entra para alguns significados sobre a Páscoa, né? Então, um dos significados que eu estava levantando aqui na lição é esse passar por cima, poupar. Então, o anjo da morte, nessa cena específica que a gente viu, né, o anjo da morte, quando vai passar ali no Egito, para todo aquele que tinha pintado nos umbrais, ele passou por cima, ele poupou, né? E aí, isso virou um acontecimento histórico, realmente foi histórico, foi marcante, e uma comemoração, né, isso passou a ser, não a morte, mas essa comemoração, que a gente vai falar um pouquinho da Páscoa, ela se torna repetida nos demais anos, né? E, da mesma forma, um outro conceito que tem é do cordeiro sacrificado. Então, assim como o sangue do cordeiro livrou os primogênitos, quando eles passaram nos umbrais das portas dos israelitas, né, livrou-os da morte, o sangue de Jesus, né, o nosso cordeiro pascal, nos livra da morte eterna. Então, esse era o conceito que a gente queria falar um pouquinho sobre a Páscoa. Vamos agora na página 119. E a gente vai ler um pouquinho sobre a instrução da Santa Ceia. Eu vou pedir para algum aluno... A Larissa chegou, né? Larissa... Oi. Oi. Você está com o livro? Eu tô, só preciso abrir na página. Aí eu Página posso... 119, tá bom. Então, eu vou pedir para você ler até onde está escrito Salmo 136 ali. É o ponto A, B, C, D, tudo, desde o início até o ponto D, finalzinho do D, antes de Lucas registra, tá? Pode ser? Começa onde? Começa nos dias de Jesus, lá, a instituição da Santa Ceia. Ok. Tá bom.
Nos dias de Jesus, a Páscoa era comemorada com o sacrifício do cordeiro, com os pães asmos, sem fermento, e mais 4 elementos. A. Uma taça de água salgada, para relembrar as lágrimas derramadas no Egito e as águas salgadas do Mar Vermelho, que os israelitas atravessaram de pés enxutos. B. Várias ervas amargas, para recordar a amargura da escravidão, e o hisopo usado para borrifar o sangue do cordeiro nas ombreiras e na verga da porta da casa dos israelitas, quando Deus mandou a praga da morte dos primogênitos. C. Uma massa feita de maçã, romã, tâmara e nozes, chamada karoseth, para recordar o barro que usavam no Egito para fazer tijolos. Pedaços de casca de canela eram colocados na sopa para lembrar a palha que usavam para secar e queimar os tijolos. Que delícia, hein? D. 4 copos de vinho, para recordar-lhes as 4 promessas registradas em Êxodo 6, 6 e 7. Eu sou o Senhor, e servidão... Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Grifos da citação. Durante a celebração, cantavam os Salmos 113 a 118, e, para encerrar, o Salmo 136. Legal, obrigado, Larissa. Então, ó, quando eu falei ali a posterior comemoração repetida, é esse fato de lembrar como foi a saída do povo do Egito, né? Então, aí tinha essas 4 considerações, né? A taça de água, relembrar as lágrimas derramadas no Egito e as águas salgadas do Mar Vermelho, ervas amargas, recordar a amargura da escravidão. Eu acho que a massa feita de romã, que o Renato até falou que gostoso, dava também recordar o barro que usavam para fazer tijolos. Na realidade, todos esses 3 primeiros pontos aí, o ponto A, B e C, são pontos que recordam a escravidão, né? Até aí não tem nada de bom, ó. Lágrima derramada, talvez só o fato do milagre, né, deles atravessarem o Mar Vermelho com os pés enxutos, as ervas amargas para lembrar quando houve a passagem e a morte dos primogênitos, né? Lembrar a massa feita para lembrar quando eles faziam tijolos, então eles eram uma mão de obra escrava, né? E os 4 copos de vinho para recordar-lhes as promessas, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da servidão, e vos resgatarei. Então, esses são aspectos que devem ser lembrados quando a gente fala da instituição da Santa Ceia. Reverendo Carlos, o senhor quer colaborar com alguma palavra? Você sabe como é que... Ah, tá aí. Será que agora entrou? Entrou. Não, esses aspectos históricos, com mais detalhes ou menos detalhes, cada um tem um significado muito especial. Para nós parece ser apenas algo assim, sem maior valor, mas cada detalhe desse, o povo recordava e recorda até hoje, sabe? Os judeus mais ortodoxos, eles pegam esses detalhes mínimos e ensinam para os filhos, para os netos, bisnetos. Isso aí vai de geração em geração. Tem sido desde Moisés. Eu acho que esse aspecto de relembrar o povo, né, e principalmente o judeu, né, que se sentia como o povo que realmente foi escravo, né, nós passamos a ser adotados, né, como filhos de Deus porque nós aceitamos Jesus como nosso Senhor. Mas essa história, a gente às vezes não se enxerga numa situação dessa, né, porque a gente mora no Brasil há anos depois,
Mas essas passagens são interessantes, né, esse relembrar, como também outro dia a gente estava conversando sobre aquele texto lá que se falou da crucificação de Jesus segundo uma visão médica, porque às vezes a gente acha assim, faleceu, foi crucificado, foi muita dor, né? Então, esse cordeiro... Oi? Milton? Sim? Não está me ouvindo? Agora tá, continua. Então, a gente tem que... eu acho que relembrar esses fatos são situações ou são experiências importantes para relembrar realmente como foi essa história, como é que foi o resgate, o que Deus fez. Isso é muito importante. Então, aqui a gente considera, né, que a instituição da Santa Ceia, a Páscoa em si, ela mostra, né, o passado, que é a saída do Egito, e o futuro. Por quê? Porque quando se foi feito a morte, o sacrifício de um cordeiro sem defeito, né, lá fala, no livro, na página 118, fala: os israelitas deveriam sacrificar um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, com seu sangue marcar as ombreiras e a verga da porta de suas casas. Então, essa é a prefiguração, ou seja, aquilo que viria com o sacrifício de Jesus na cruz um dia pelo seu povo, né? A ceia é um sacramento que comemora e proclama o sacrifício único, perfeito, completo que Jesus fez para a nossa redenção. Então, acho que não existe dúvida sobre isso, né, mas deixa, né, com a vinda de Jesus e com a morte dele, deixa-se de ter esse sacrifício dos animais, porque o sacrifício de Jesus, ele é único, perfeito e completo. E a instituição da Santa Ceia também é uma representação simbólica da morte de Cristo. Quando a gente falou no início da aula, né, o texto básico, e que eu até grifei lá, em memória de mim, então é uma representação da morte de Cristo, e é um símbolo da nossa participação nesse sacrifício, nessa vitória de Cristo. Até aí alguma dúvida, pessoal? Só não levante a mão porque eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo a minha tela. Aí fala aí no microfone, por favor. Até aí tudo bem? Eu acho, me permite dar um... Com certeza, com certeza. Nesse terceiro aspecto, a representação simbólica, também precisamos destacar que não é apenas representação simbólica. Sim. Nós cremos na presença de Cristo, atualizando isto aí, não é? Que quando a gente fala apenas representação simbólica, você cai numa linha só da memorização, como se fala, conta uma história. Não, mas quando nós estamos na Santa Ceia, nós não estamos apenas contando história. Nós estamos dizendo: Jesus Cristo está presente aqui conosco, é atual, é renovada essa presença, e ele é isso que dá significado. Então, não é apenas a representação. Perfeito. É mais do que. Perfeito, reverendo. Inclusive, a gente vai falar ali na frente, eu até pedi para o senhor compartilhar depois um pouquinho com a gente, quando a gente for falar sobre a presença de Jesus nos elementos da ceia, mas é isso mesmo, para não ficar o memorial lá que Zwinglio, né, falava, não é? Exato. Então, vamos para frente aqui. Agora a gente vai fazer a leitura que tem da página 120 até a 121, que fala efetivamente sobre a presença de Jesus nos elementos da ceia, que já foi reforçado pelo reverendo Carlos aí. Alguém quer ler? Acho que a Marlene quer ler. Se ele não quiser, eu leio, gente. Marlene, você quer ler? Eu leio, vocês estão me vendo? Eu perdi aqui a conexão. Não, eu não estou vendo porque... Só voz. Tá. Então, é ali a partir da a página 120, a presença de Jesus nos elementos da ceia. Até onde? Você lê o ponto A, eu paro um pouquinho para falar. Cada um dos pontos a gente vai fazer um comentário. As palavras de Jesus, isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue,
têm sido interpretadas de 4 maneiras diferentes. A Igreja Católica Romana afirma que, mediante a consagração dos elementos pelo sacerdote, a substância do pão, que seria a hóstia, se transforma em corpo de Cristo, e a substância do vinho se transforma em sangue de Jesus. Por isso, esta doutrina é chamada transubstanciação. Tá, então, obviamente, esses nomes não interessam para a gente. O que vai interessar é mais esse conceito que o reverendo Carlos já reforçou, né? É de Jesus estar presente através dos elementos. Mas a Igreja Católica, a Igreja Católica, ela considera que o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue, e essa doutrina é a tal da doutrina da transubstanciação. Pode ler o B, Marlene, por favor. Os luteranos e afins rejeitaram a transubstanciação. Eles entendem que o pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho, mas junto com as substâncias do pão e do vinho estão, no ato da celebração, as substâncias da carne e do sangue de Jesus. Por isso, essa doutrina é chamada consubstanciação. Reverendo, já quer falar alguma coisa sobre isso? Vamos até a letra D, daí a gente faz... Tá bom. Então vamos lá. Marlene, continua, por favor. Zwinglio. Zwinglio rejeitou a transubstanciação e a consubstanciação. Para ele, a ceia é um memorial do que Cristo fez pelos pecadores e um ato de reafirmação de fé do participante. Essa doutrina chama-se memorial. É a doutrina adotada por várias igrejas evangélicas. D. Calvino, embora herdeiro do movimento de reforma iniciado por... não concordou com a interpretação memorial. Para ele, o pão e o vinho não se transformam em outra substância, como afirma a transubstanciação. A substância do corpo e do sangue de Jesus não se soma à substância do pão e do vinho, como interpreta a consubstanciação. Mas também a ceia não é um simples memorial. Jesus está presente espiritualmente no pão e no vinho. Essa presença espiritual é tão real como o pão e o vinho. Por isso, ao participar do pão e do vinho, o crente participa espiritualmente do corpo e do sangue de Jesus. E assim como o pão e vinho alimentam o corpo, a presença espiritual de Jesus nos elementos da ceia alimenta espiritualmente o participante. Essa é a doutrina que nos parece aproximar-se mais do sentido das palavras de Jesus. Reverendo, por favor. Bom, então vamos pensar aqui na Igreja Católica Romana, que é o mais comum, né, para todo mundo. A Igreja Católica Romana diz assim: aquela hóstia se transforma materialmente em corpo, e o vinho se transforma materialmente em sangue. É chamada transubstanciação, quer dizer, a substância se transforma. O que é o pão e o vinho se transforma em corpo e sangue de Jesus. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta, vamos ver quem é que sabe. Os católicos, em geral, quando passam em frente à igreja, fazem o sinal da cruz. Quando passa perto do cemitério, faz o sinal da cruz. Menos os presbíteros, que já sabem de cor salteado, por que eles fazem o sinal da cruz na frente de um templo? Quem é católica aí? Você já fez o sinal da cruz diante do templo? Quando passava, quando entrava, quando entra na igreja, você faz o sinal da cruz? Fazia o sinal da cruz? Sim, quando entra, sim. Por quê? Ué, tanto católico e faz e não sabe por quê? Como é que é? Bom, vamos direto. Acontece o seguinte, a Igreja Católica ensina que quando o sacerdote levanta a hóstia, naquele instante a hóstia se transforma em corpo de Jesus. Quando termina a missa, muito da hóstia que está ali não é servida, porque às vezes não tem tantos fiéis para
receber a hóstia. Então, ele coloca naquele, como é que se chama? Ali atrás do púlpito mesmo. Tem uma caixinha que o sacerdote coloca as hóstias que sobraram naquele lugar, fica lá guardada. É sacrário, eu acho. É o corpo de Jesus que está lá. Quando o fiel passa perto da igreja, ele passa perto do corpo de Jesus. E, em reverência, ele faz o sinal da cruz. Agora, cada 10 católicos que fazem o sinal da cruz, 9,5 não sabe por quê. E quando o jogador de futebol faz sinal da cruz, é pura superstição, que eles nem têm ideia o porquê que eles estão fazendo o sinal da cruz. Bom, voltamos ao nosso assunto aqui. A consubstanciação é essa. Aqui está o corpo de Jesus, o pão e o vinho, e aqui está o corpo de Jesus. São duas realidades paralelas. Uma realidade do pão material e a realidade do corpo espiritual. As duas realidades estão lado a lado, com substanciação. Percebem? Então, é o corpo de Cristo ao lado do pão e do vinho. A terceira é de Zwingli. Eles dizem, é só uma recordação. Assim como nós vamos contar uma história da vida de uma pessoa, contar a história da morte de uma pessoa, nós estamos contando também a história do sacrifício de Jesus. É apenas um memorial. Nós não. Nós acreditamos que o pão e o vinho continuam pão e vinho. Eles não têm uma substância modificada. O crente, quando recebe aquilo, espiritualmente ele crê que Jesus Cristo está presente ali. É uma presença espiritual de Jesus. Então, veja, essa é a diferença. Jesus está presente espiritualmente, não é materialmente. Se uma pessoa não crê nisto, ela está simplesmente comendo um pedaço de pão e bebendo um cálice de vinho, sem nenhum valor espiritual na vida dela, sem nenhuma expressão na vida dela. Então, quando você está ali participando da ceia e pega um pedaço de pão, aquele pão representa Cristo. E espiritualmente é uma bênção da presença de Cristo, é uma presença espiritual. Obrigado, reverendo. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, pessoal? Eu até estava lendo aqui, quando o senhor perguntou fora os presídios, eu mesmo não lembrava dessa questão católica, porque eu me lembro uma vez fizeram uma pergunta para o reverendo Carlos, né? E falaram assim, se ele podia falar mais sobre o inferno. O reverendo Carlos falou assim, olha, eu não conheço muito não, porque não é para lá que eu vou. Então, a figura é mais ou menos igual aqui. A gente não sabe muito isso, né? Embora o reverendo tenha colocado, muitos católicos também não sabem, talvez até pelo fato que a gente não acredita nisso, né? Mas eu estava lendo aqui que existe a sinal da cruz, existe também existe uma referência a cada a testa, o ombro, coisa e tal, mas não vale a pena a gente falar, porque não tem a ver com a nossa crença, né? Mas então é isso, né? A nossa crença é que Jesus está presente espiritualmente nesse ato, né? E realmente, no nosso caso, a ceia vamos dizer, é um momento, né? Por isso que um pedacinho de pão é suficiente, não é uma refeição, né? Então, a gente está... Aquilo lá é aquele momento em si em que a gente está participando, e aí a gente vai ver quais são os benefícios dessa participação. Então, um deles é a reafirmação da nossa fé, né? É isso que o reverendo falou. Nós não estamos acreditando que Jesus está presente ali, ela se torna um mero ato de comer e beber. E agora, quando a gente está entendendo que Jesus se faz presente espiritualmente, a gente está reafirmando a nossa fé. Uma outra questão que a gente identifica aqui
pelas palavras aqui do vendo Adão Carlos também, no estudo que ele fez, que é um meio de graça que Deus usa para nos nutrir e fortalecer espiritualmente. De novo, aquele primeiro texto que, quando nós começamos a aula, a gente leu que é o texto básico, ele tem informações importantes que fazem a gente realmente pensar naquele momento. Ela tem que ser feita de forma correta. Lembra que tem o texto fala, né? Pois aquele que come e bebe sem discernir, come e bebe juízo, né? Então a gente precisa ter essa preparação em realmente sentir que aquele momento é um momento que a gente vai receber novamente, vai reafirmar nossa fé. E aí, outra coisa, ela tem que ser frequente, né? Ela não é uma coisa assim, eu participei da Santa Ceia hoje, e agora, o semestre que vem, eu vou. Eu sei que a gente tá nesse tempo agora da pandemia, a gente não tem participado, mas é uma coisa frequente. E eu também peguei algumas questões aqui como função, ela vai servir, no fundo ela é um balanço nas nossas contas, né? Ela é como se a gente estivesse fazendo uma limpeza interior nossa, é um banho no nosso corpo. Nesse aspecto, eu queria também voltar novamente, acho que alguém está com o microfone ligado aí, não sei se está dando um chiado. Eu queria voltar para o reverendo Carlos. Reverendo, existe uma pergunta que sempre nos fazem, porque assim, a Santa Ceia é aquele momento onde eu estou reafirmando a minha fé, onde eu estou novamente pedindo perdão a Deus, porque eu sou pecador, essa é a minha natureza, eu erro, eu quero que Deus renove uma alegria em mim, eu estou relembrando que Jesus morreu pelo meu pecado, mas existem pessoas que falam assim, eu não participei da ceia porque eu não estava bem, né? Eu não participei da ceia porque eu tinha brigado com alguém, eu não participei da ceia porque eu estou em pecado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse aspecto que existe de dúvidas do cristão em não participar da ceia porque ele acha que ele não está bem. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre isso? Bem, a grande mensagem da ceia é a presença real de Jesus. E se ele está presente, eu vou estar com ele, o meu coração precisa estar de uma maneira digna da santidade de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, examine-se a si mesmo e assim coma do pão e do vinho. Porque se uma pessoa reconhece um pecado e não quer abrir mão do pecado que está no seu coração, é outro departamento. Ele tem que parar e analisar, porque a ordem que nós temos é de perdoar o nosso irmão, e custe o que custar para nós, nós temos que perdoar nosso irmão. E se do íntimo eu perdoo o meu irmão a quem eu ofendi, naquele momento eu estou em condições de participar. Se eu não participo, é porque eu estou resistindo ao meu dever de perdoar, e prefiro continuar com aquela amargura no meu coração do que gozar a paz de Jesus Cristo. Agora, se eu não me arrependo e ainda assim eu participo da ceia, eu estou zombando da ceia. Porque lá a ceia é sinal de perdão de pecado. Eu não perdoei e quero participar da ceia. Percebe como isso aí é grave? Percebe como isso aí é sério? É uma pessoa que chega na igreja, tem Santa Ceia, vai lá, pega, toma, bebe, e fala, bom, ninguém viu, ninguém sabe o que está acontecendo no meu coração. É muito sério aquele momento, e muito pessoal, que nenhum de nós pode julgar o outro, mas examine-se a si mesmo. Quando é que você vai ter uma vida de pureza para depois participar da ceia? Nunca. Porque nós somos pecadores, e quando nós sentimos os nossos pecados, a nossa fraqueza, aí é que precisamos ser nutridos. É a mesma coisa você dizer para um doente, você está doente, mas não tem remédio para você.
é uma figura muito superficial. Mas, então, quando nós estamos enfraquecidos espiritualmente, é exatamente na hora da Santa Ceia que nós estamos recebendo bênçãos de Deus, como aí no segundo ponto, para nos nutrir e nos fortalecer. Exatamente porque nós estamos fragilizados. Agora, eu estou arrependido do que eu fiz e Deus é testemunha disso. Então, eu tomo a ceia, né, recebendo esta bênção de Deus que me fortalece. E depois, com o meu irmão, quando eu me levanto de lá, eu tenho que tomar providência com o meu irmão. Eu tenho que procurar meu irmão, acertar as coisas. Eu preciso mudar o relacionamento com minha esposa, eu preciso mudar a minha vida no meu trabalho, eu preciso mudar a minha vida. A ceia nos confronta para a mudança de vida. Então, quando uma pessoa diz, eu não participei porque não estava preparado, ela não está bem informada, bem instruída. Porque quando ela se sente enfraquecida, porém, ela reconhece a sua fraqueza, é aí que ela deve participar da ceia, e não fugir da ceia. Por isso que o reverendo Dom Carlos coloca como um balanço nas nossas contas, né? É o repensar, é olhar o nosso coração e ver naquilo que a gente está errando, participar de forma a não zombar e pedir para Deus que realmente nos ajude a não cair novamente nos mesmos problemas, né? Exatamente isso. Bom, conclusão. Aí eu peguei a imagem aqui da Santa Ceia e do batismo, né? Batismo e ceia do Senhor são os dois sacramentos que a gente tem na nossa igreja. Eles são sinais e selos do pacto da graça de Deus na vida da gente. Instrumentos que Deus usa para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e os que são de fora. Então, eu que pertenço à igreja, eu sou batizado. Alguns criança, como essa figura, outros mais velho, quando da sua pública profissão de fé, e a ceia, né, que a gente viu agora, como um relembrar, né, a morte de Cristo na nossa vida, e isso a gente faz mensalmente, né, então são momentos que realmente a gente vai estar nos voltando para Deus, discernindo realmente o que Deus quer para a nossa vida, pedindo perdão, e esse processo é um processo contínuo na vida do cristão. E, portanto, os que são de Cristo devem receber o batismo e participar regularmente da ceia do Senhor. Pessoal, tem aqui alguma dúvida ou não? Perguntas? Quem é que deve participar da ceia? Um visitante que chega na igreja, ele está livre para participar da ceia? Nós diríamos o seguinte: primeiro, a ceia não é da igreja presbiteriana. A ceia é do Senhor Jesus Cristo. Então, todas as pessoas que numa igreja evangélica já foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pertencem à igreja de Jesus de uma maneira consciente, de uma maneira responsável, quando estão lá na hora da ceia, elas estão convidadas a participar da ceia, porque a mesa não pertence à igreja presbiteriana. Agora, uma pessoa que não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, uma pessoa que se recusa a confessar Jesus através do batismo, ela não tem direito de participar da ceia, porque se ela não crê que aquilo lá anuncia o sacrifício de Jesus por ela não crê nisso, e agora na hora ela quer participar, ela está, no mínimo, zombando. Quer dizer, eu não creio, mas já que todo mundo está tomando, eu vou tomar também. É muito grave isso. Né? O pastor, quando vai distribuir a ceia, ele não vai dizer você sim, você não, você sim, você não, e você pode, você não pode. O pastor diz, aqueles que pertencem a esta igreja ou a uma outra igreja evangélica que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão convidados a participar. Aí deixa o assunto
para cada pessoa resolver. Mas se ela já foi batizada, ela tem direito e está convidada para participar da ceia. Alunos, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, eu vou... Calma. Eu não estou vendo, realmente, eu não estou vendo que eu estou olhando a minha tela, então eu vou pedir para o reverendo Carlos fazer uma oração para a gente encerrar a aula. Pai Celeste, nós te damos graças pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz, sacrifício que ele fez para a nossa salvação. Damos-te graças pela bênção que é poder participar da Santa Ceia, quando proclamamos o teu amor através de Jesus, e quando somos fortalecidos em nossa fé, para nosso testemunho cristão, para a nossa vida de comunhão com o teu povo. Pedimos, ó Deus, que estas mensagens estejam claras no coração de cada um desses alunos, que possam ter eles grande alegria em poder participar da mesa que foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. Cuida, Senhor, de todos os nossos alunos e professores também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Bom, pessoal, então, boa semana a todos aí. Aí está a nossa classe, né? Exceto o Alessandro e o Cleiton, a gente não gosta de fotos por internet. Foi o que eu concluí, porque são os únicos que não tinham aí em casa. Aí vocês vão ter que descobrir quem é esse Fica em Casa e quem é essa menininha aqui. Essa menininha é a Larissa com Y. É a Larissa com Y. E aí Fica em Casa, quem é? Deve ser o Cleiton, não? Não, o Cleiton e o Alessandro não tem, até coloquei. A gente não gosta de pôr fotos na internet. Brincando aqui. Máscara aí. Uma vez eu posto. Uma nova ficha, viu? Preencher uma nova ficha, esse aluno de máscara. Vocês me perdoem de eu chegar na metade da aula, viu? Eu estava trabalhando. Nós vimos a mensagem. Esse Fica em Casa aqui é a Elaine, a esposa do Alessandro, que ela também está matriculada na nossa classe, então é esse Fica em Casa. Então o Alessandro está perdoado. Pessoal, deixa eu ver. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou não?